Seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Que alegria poder estar aqui novamente gravando esse vídeo. Estava com saudade. Todos sabem, ainda mais quem mora em São Paulo. São Paulo é uma loucura, é correria, é agitado demais. Por isso que as pessoas que moram no interior de São Paulo não desejam morar aqui na capital de São Paulo. Porque a capital de São Paulo é muita correria, é ônibus, é lotado, é trânsito. Então, às vezes, as correrias da vida, principalmente da capital de São Paulo, nos faz nós perder aquilo que nós tanto quer fazer. Então, nós deixa de fazer uma coisa por fazer outra, porque não deu tempo de fazer. Então, é sempre assim. Ainda mais quem grava vídeo, eu gravo poucos vídeos. A maioria dos vídeos que eu gravo é daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho meditando, falar sobre teologia, ou falar sobre alguma passagem da Bíblia que me deixou, sabe, muito feliz, uma passagem que me deixou em alerta e tal. Então, tudo aquilo que eu venho estudando é, nos devocionais pela manhã, eu sempre vou lá e estudo mais um pouquinho, depois passo para vocês que irão assistir os meus vídeos. E eu agradeço a todos aqueles que sempre me acompanham nos vídeos, sempre deixam o seu like. Isso é muito importante. Os vídeos que eu gravo é para a edificação do povo de Deus. Se é, mais para frente, se for da vontade de Deus, que eu alcance pelo menos aí uns 10 mil pessoas, glória a Deus. O importante é que o reino de Deus avance por meio da mensagem. Meus irmãos, mais uma vez eu quero falar sobre o sofrimento que o cristão passa. Isso, o sofrimento que o cristão passa. Todos nós passamos pelo sofrimento. Isso é fato. As escrituras menciona homens e mulheres de Deus que sofreram perseguições, sabe? Davi ficou anos e anos correndo, fugindo, né, dos seus inimigos, até assumir o posto como rei, né? Então, o cristão não está isento do sofrimento, não está isento da perseguição, não está isento de sofrer doença, né? Então, cristão, essa é a marca do crente. A marca do verdadeiro cristão é aquele que passa pela dificuldade, pelas perseguições e depois que passa, Deus continua abençoando, continua dando graça e ele continua firme através das diversidades da vida. O crente ele amadurece. Então, isso, claro que ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer. Eu mesmo não quero. Mas todos nós, é como Paulo escreveu, todos que querem viver piedosamente sofrerão. É, então, todos aqueles que querem viver dignamente diante de Deus sofrerão. Então, o texto que eu quero deixar aqui para vocês está em Jó. Vocês sabem que em Jó sofre, né? Pela permissão de Deus, Deus permite que Satanás tira tudo que ele tem e coloca ali umas chagas que desde a planta do pé até o pescoço, que ele sofre aquilo, que ele se coça. Então, Jó passa por uma dificuldade ali tremenda. Os filhos morrem, os empregados todos, os animais, tudo, ele perde tudo, perde tudo. Ele ficou totalmente sem nada, mas ele tinha Deus o mais importante. E Jó, ele no seu livro, ele sempre fala, mas eu não fiz nada, que erro eu cometi? Aqueles amigos sempre acusando ele
por ele ter passado por aquela situação por conta de ele ter pecado. Mas Jó fala: eu não fiz nada, eu não tenho culpa alguma. Mas Deus sabe de todas as coisas. O texto que eu quero ler aqui, para os irmãos depois meditar, eu achei muito interessante que está em Jó capítulo 3, e é versículo. Deixa eu dar uma olhada. Versículo 25. Diz assim, Jó capítulo 3, versículo 25. Diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Veja que interessante, aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio acontece. Aquilo que tanto nós tememos, é, que nós teme por não passar, nós teme por passar por dificuldade, por provações, por perseguições, aquilo que nós tememos sobrevém para nós. Isso é fato. E nós devemos, assim, sempre ter em mente que nós passarão por dificuldade. E todo crente vai passar pela grande tribulação, né? O crente, ele vai sofrer ali a grande tribulação. Quem é milenista sabe, né? Quem quem estuda Apocalipse sabe que os crentes ali vai passar a grande tribulação. Diferente daqueles que pensam que os crentes irão ser arrebatados, não. Nós passarão pela grande tribulação, nós sofrerão mais para frente, não sei daqui a quantos anos, ou pode ser amanhã, nós tiver um governo aí que nos coloca como venha nos oprimir, vem nos fazer obrigar a fazer aquilo que eles planejam, eles querem. Então pode ser que aconteça amanhã, ou daqui a anos, ou pode ser nossos filhos, seus netos. Então, todo crente vai passar por dificuldade. Então, interessante que aquilo que Jó temia sobrevém e sobreveio sobre ele, a vida dele. E sobre aquilo tanto que nós tememos sobrevém na nossa vida ou vai acontecer daqui para frente. Então o que nós devemos ter em mente, meus irmãos, é que Deus está conosco. Lembra quando Jesus fala assim: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então nós devemos ter isso em mente, colocar, guardar no nosso coração, na nossa mente, e saber que Deus está nos protegendo, e mesmo que venha a acontecer algo, Deus sempre nos dá um escape. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que ele faz com o filho deles, né? É para a glória dele a maioria das coisas. Todas, não a maioria, todas as coisas é para a glória do nome dele. Então tudo aquilo que ele faz é que o nome dele seja glorificado. Então nós devemos sempre ter fé, meus irmãos, continuar orando e saber que aquilo que sobrevém é para nós, talvez é para nos mudar, talvez algo que você precisa ser mudado, um caráter seu precisa ser mudado, vem as perseguições, essas coisas para mudar o seu caráter, ou aquilo que você tanto tinha problema em toda hora se irar, e, sabe, por algo simples, talvez as coisas que vêm, a perseguições de uma pessoa do seu trabalho, ou alguém da sua família, alguém próximo, talvez para que você tenha paciência, né? Ter paciência. Então, as coisas que nos acontecem sempre é para nos amadurecer. Então, quero que os irmãos entendam sobre isso. Acalma o coração. Claro que aquilo que nós tememos sempre vai vir diante de nós. Amém? Meus irmãos, peço que vocês continuem orando, orem muito, dedique sua vida em oração, tenha mais tempo com Deus, porque através ter mais tempo com Deus em oração, nós
nós sentimos mais tranquilo, porque nós estamos amadurecidos em relação a ter comunhão com Deus. Quanto mais nós oramos, mais comunhão com Deus nós temos, e quando acontecer algo do tipo, nós sabemos que é tudo permissão de Deus para a glória de Deus. Agora, quando nós não dedicamos nossa vida à oração, e acontece essas coisas, nós se abate rapidamente. Então por isso que eu falo assim, que dedicamos nossa vida em oração e comunhão com Deus. Tô falando de mim e para vocês. É para mim também. Dedicar a vida em orações, talvez às vezes nós gastamos tempo com outras utilidades da vida, sabe? 1 hora que nós ficamos ali na televisão, 1 hora e meia, e quando nós vamos dobrar nosso joelho para orar, fica difícil. Uns 5 minutos ali, nós achamos que é muito. Ou talvez nas redes sociais e outras ocasiões. Então, quando nós separamos nossa vida em oração a Deus, mais tempo com Deus, e essas coisas que nós venha a fazer, em curto prazo, um pouquinho de tempo. Quer mexer ali e tal, no YouTube, assistir alguma coisa, né? Claro que todo mundo pode assistir um filme e tal, mas às vezes ficar todo dia ali, tal, assistindo, isso é deixar de ter comunhão com Deus. Isso eu falo não somente para vocês que irão assistir esse vídeo, mas também para mim. Isso é para mim também. Isso é para mim. Então, nós devemos sempre dedicar nossas vidas em orações, porque quando algo acontecer, nós saberemos o porquê, talvez, né? Ou não, mas nós suportamos com paciência. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu gosto muito do David Wilkerson. David Wilkerson, ele gastava sua vida, seu tempo, 2 horas do seu tempo assistindo televisão. Ele sentiu algo profundo de Deus, pegou sua televisão, jogou fora e começou a pregar. Foi o homem mais santo que eu já vi aí, que ele tem até um livro que ele escreveu, A Cruz e o Punhal, tem um filme dele. Ele pregou para multidões de pessoas. Então ele deixou de ter aquela televisão e foi pregar o evangelho, foi ter mais tempo em oração. E tem uma pregação dele que vocês podem pesquisar no YouTube, que chama assim, Um Chamada à Angústia. Então assista, vocês vão chorar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar com seus amigos e familiares. Amém? Fica com Deus. Um abraço.